Música Rádio Chara. Senhoras e senhores, sempre uma alegria, uma satisfação tê-los conosco aqui. Eu sou Alex Figueiredo. Eu sou Yuri Tavares. E juntos com vocês até meio-dia somos os Foras da Curva. Recebendo uma novidade. Hoje, Setembro Amarelo, é um mês importante de combate ao suicídio. E nós temos aqui nada mais, nada menos do que nos nossos estúdios um psicólogo mestrado e muito bacana de fazer um acesso super legal, uma conversa super jovial, nosso querido Carlos Eber Meneghel, vou chamar de Caê aqui para os íntimos, né? Não é com K, mas é com muita alegria. Seja muito bem-vindo, nosso querido doutor, que é mestrado, né? Carlos, agradeço o convite. Bom dia. Bom dia. Doutor, é o seguinte, vamos papo reto mesmo. O que é o suicídio? O suicídio nada mais é do que o ato de você tirar a sua própria vida, né? Então, assim, se a gente considerar o suicídio apenas nesse aspecto, é uma discussão muito pobre. Então, a gente tem que correlacionar isso com objetos sociais e, a partir desses objetos sociais, correlacionar isso com a vivência e as identificações coletivas das pessoas que vivem na sociedade, né? Então, o suicídio é um ato de você silenciar uma dor muito grande, aonde você, em geral, tem pessoas que sentem grandes solidões, né? Sim. E também tem a impulsividade e a coragem de tirar a própria vida. Mas também, né, a gente vem vendo novas estruturas onde tem jovens, por exemplo, que gostariam de sentir, assim, como seria, né, tá morto, né? Eita. Então, assim... eu queria saber como é que é eu dentro no caixão e as pessoas em volta de mim. Só que não vai saber, porque lá não tem consciência, né? É um lance de Então, curiosidade, então. Assim, qual é a dor, como que é e tal. Geralmente é uma gurizada aí dos 17, 18 anos que às vezes apresentam quadros depressivos ou psicóticos, né? Certo. Mas deixa eu fazer uma pergunta. O suicídio, ele tem muito a ver com depressão ou, na verdade, depressão é só 1%, é só algo assim? Ou tem outros motivos além da depressão? Aham. A depressão, ela é um quadro, né? É um quadro específico que talvez potencialize. Certo. Né? Mas isso não necessariamente significa que o depressivo é um sujeito que vá tentar necessariamente o suicídio. Entendi. Né? Então, existem outros quadros, por exemplo, em transtornos obsessivos, transtorno afetivo bipolar, onde a incidência de suicídio é muito alta, né? Existe quadros de pessoas com transtornos esquizoides, esquizotípicos, a própria esquizofrenia, né? Na esquizofrenia paranoide, fulano tá atrás de mim, tá atrás, tipo, se joga embaixo de um carro, né? Então, não depende necessariamente do quadro específico psiquiátrico, né? Certo. Mas da dinâmica dele com o meio social. Faz sentido. Que geram algum gatilho, então, Sim, né? sim. Tipo, ele tem uma tendência, mas ele não tem o gatilho necessário ainda para poder fazer esse ato, né? Que geralmente o gatilho, na esmagadora maioria das vezes, é o sofrimento. E esse sofrimento pode ser advindo da relação familiar, que às vezes está meio tensa, conturbada, na né? relação do trabalho, na perca do sentido, às vezes uma demissão inesperada. Uma situação financeira, às vezes, né? Sim, né? Tipo, Um assédio, às vezes, no próprio assédio serviço. sexual. Eu tava vendo aquela menina, não sei se vocês viram, ou lembra daquele meme da menina Acabou Jéssica? Sim. Ela tentou suicídio por conta da grande exposição. Putz, Tipo, entendi. ela foi super exposta na sua cidade. Todo mundo zoava ela, ela teve que sair da escola, teve que sair, depois entrava numa outra escola, começava a zoeira de novo, ele não tinha paz para estudar, não tinha sossego. Então, né, hoje ela está processando as grandes mídias sociais por conta disso, né? Por conta dessa perca de saúde mental dentro daquele contexto. E perde uma fake news, por exemplo, ou então uma brincadeira dessa, também pode promover esse gatilho, né? Sim, Porque às vezes a pessoa ela tá nesse excesso, ou excesso de depressão, ou excesso de ansiedade, e às vezes só precisa desse gatilho. Doutor, e como que a gente pode, o Carlos, né? Como que a gente pode especificamente, a gente que é um leigo, né? A gente conseguir visualizar essa possibilidade e o que a gente pode fazer para poder minimizar essa situação? Por exemplo, às vezes eu tenho um parente meu muito próximo que eu amo demais e eu vejo que ele tá diferente.
tá meio muito silencioso, ou então tá muito elétrico, tá muito eufórico. Que fator que pode a gente como leigo promover esse tipo de identificação e fazer os encaminhamentos e para onde que se encaminha também, né? A primeira coisa, assim, é você abrir os ouvidos, né? Tipo, existe na nossa cultura e na nossa sociedade uma certa forma da gente tentar dar resposta para o outro. E, na verdade, a gente tem que estar aberto para as perguntas, né? Então, quando você fecha os ouvidos para a pergunta, você, né, não quer mais escutar. Vou dar 2 exemplos. Geralmente algumas pessoas que veem o outro que está passando por sofrimento, uma forma de silenciar o outro é falar assim, não, já passei por isso, você vai superar, né? Então, beleza, É só isso que você só tem? isso. É só essa- Outro silêncio falta Deus na tua vida. Então, Meu Deus. se você procurar Deus, eu acho que você tá, né? Então, a gente dentro da sociedade existe vários campos de performance, né? Aonde você tem que performar e estabelecer grandes resultados. Por exemplo, para ser um cristão, digamos, né? Eu tenho que ter uma performance cristã, tenho que orar tantas vezes, ler a Bíblia, tal, sei o que lá, buscar, acreditar, tal. Então, se eu não for um crente performático o suficiente, eu vou sofrer por causa disso. Ou no trabalho, se eu não atingir as metas, os objetivos, tal, sei o que lá, tô sofrendo por causa disso. No relacionamento, né? Às vezes eu não posso dar uma olhadinha, se o outro já tá, né? Ou um patriarcado demais, né? Muito mais. Ou se não, as crises de ciúme, né? A imposição dos relacionamentos. Então, existe performance em vários aspectos da nossa vivência, né? E isso é extremamente prejudicial, porque nem sempre a gente dá conta de atuar de forma performática em todos esses aspectos, né? A perfeição, então. Não, a gente não é perfeito. A gente é incapaz, às vezes. A gente se encontra nos desencontros, a gente escuta errado as coisas, né? A gente tem que se ver como falho de vez em quando, né? Tudo bem a gente tá... E assim, como que eu tenho que escutar o outro? Falar, o que tá pegando, né? Como é que eu posso te ajudar? Eu tô aqui enquanto você precisar, você tá sofrendo e tal. No que precisar, a gente tá à disposição. E isso faz a diferença para quem tá passando por uma situação de sofrimento, né? Só sentar aqui do ladinho assim, falar, tô aqui, bacana, se precisar, né? Você pode confiar em mim, eu não vou falar nada pros outros, tal, né? Então já é uma estratégia, né? Uma Sim. forma bonita. Porque realmente ouvir tá muito difícil hoje. Tá. Hoje é muito difícil. Às A vezes gente não tem tempo, né? Pra escutar os Não outros. tem tempo e às vezes o cérebro também tá tão acelerado que você fala aí. Aí fica mexendo no celular, ou então só fica esperando o outro perder o fôlego pra contar que a tua história dele é pior, já viu? Esse cara Sim, é a bem- competição, né? A competição da dor, exatamente. E assim, o que assim, você como psicólogo, como uma estrutura de apoio, de acolhimento desse perfil, como que você faz esse encaminhamento? Às vezes é necessário ter uma outra equipe multitarefa para poder, numa iminência de surto ou alguma situação, assim, atuar, né? Como que é o procedimento? A primeira pra isso? coisa, assim, é buscar, talvez, um suporte, né? Esse suporte pode ser psicológico, pode ser psiquiátrico. Nós aqui, assim, a nível de Brasil, né, se tem as políticas públicas voltadas para esse campo específico, né? Então tem os centros de atendimento psicossocial, né, que estão disponíveis aí, são a porta aberta. Como é que funciona a porta aberta? Você não precisa ir lá no posto de saúde, vai direto no CAPS, né? Olha, que legal. Aqui em Campo Grande tem o CAPS do Aerorancho, tem o CAPS aqui no centro, tem só procurar dar um Google rapidão, você já acha o centro CAPS, né? Então, você procurou o CAPS, vai lá, né? Ó, tô com umas ideias esquisitas aí, já levantei uns material, já fiz pesquisa, tô pensando em me matar. O que eu faço, né? Ou senão vai o familiar lá junto, né? Fala, ó, meu filho não tá legal, faz tempo que ele tá muito quietinho, ele tem apresentado verbalizações que não tem mais sentido na vida, e lá ele vai ser acompanhado, né? Por psicólogos, pelo psiquiatra, enfim, né? Interessante, Então, quer dizer que sim. esse serviço também tem de forma gratuita, Sim, de fácil tem, acesso. Tem na rede pública, E muito bom, né? Por sinal. Se no caso, não rola aí no CAPS nesse momento, né? Talvez, eu vou me expor, tal, não quero me expor, procuro um psicólogo, né? E aí a gente pode fazer os encaminhamentos, acolher, né, a demanda e fazer os encaminhamentos necessários.
Sim, muito Perfeito. legal. E é muito importante também, né, a gente entender essa geração que surge agora com as redes sociais e que está muito exposta ao público em geral e recebe uma demanda muito grande de coisas a se cumprir e tal, às vezes pode ter um pouco dessa sobrecarga, né? E essa questão do pensamento do suicídio pode vir e essa pessoa, ela pode verbalizar para os familiares, para os pais, e muitas vezes os pais, eles negligenciam, né? Falam, não, você tem quarto, você tem videogame, cara, como é que você pode estar sentindo isso? Tudo. Você tem tudo. Como que lida com isso? O que essa pessoa que tá sofrendo isso, ela sabe que ela tá tendo alguns pensamentos que são nocivos assim para ela, que são perigosos, e ela tenta pedir ajuda para quem ela tá com ela, mas ela não consegue. E aí, como que a gente pode fazer? A primeira coisa, assim, se a gente fracionar a sua pergunta em partes, vamos primeiro levar em consideração as redes sociais, né? Certo. As redes sociais, como a gente vê muita gente que milita nas redes sociais e é bacana de ver tal, mas assim, não é um movimento que dá tanto certo, né? É verdade. Então, quando você fala na rede social, é como se você... Não sei se vocês já ouviram falar de que a comunicação no mar era assim, você jogava, escrevia uma frase na garrafa, colocava lá dentro e jogava. Quem achasse, achava, né? Então é mais ou menos assim que funciona nas redes sociais, né? Olha, interessante essa visão, muito interessante. As bolhas, né? Isso, as bolhas sociais são muito nocivas os hoje. algoritmos que, de certa forma, especificam demais as linguagens e faz com que cada vez as pessoas fiquem mais restritas a informações amplas, né? Certo. Então, hoje a gente está vivendo não só a especificidade das atividades de trabalho, mas também as especificidades das informações nas redes sociais. E a gente acha que aquilo é verdade, mas isso é uma parcialidade do mundo, Total. né? Essa é a primeira coisa. Tá, a segunda coisa é a gente diferenciar as informações, né? A gente tem que ter uma leitura mais propedêutica disso. O que é a propedêutica? É a gente separar o que é informação do que é formação. Então, assim, a informação é um conjunto de coisas que tá posto lá na sociedade. Ah, fulano de tal usou biquíni roxo. Que diferença isso vai fazer na minha vida? Nenhuma. Então, foda-se. Então, desculpa. Não, mas tudo bem. Falei aqui. Mas Então, nesse caso, essa informação não serve pra nada. Sim. que né? vai contribuir para sua vida crescer. Então, a gente vive uma sobrecarga de informações Total. inúteis que não influenciam na nossa vida e que, de certa forma, também é projeto para que pessoas cada vez mais se tornem nulas subjetivamente, né? Então, assim, o que é a formação? É como que esse conhecimento vai, de certa forma, me dar suporte para operar na sociedade, né? Então, assim, fulano de tal vai ser engenheiro. Quais são as informações que são interessantes? É o cálculo, é a aritmética, é o arranjo, sei lá, né? A física, a química, as propriedades dos materiais, enfim, né? Logística urbana. Então, assim, essas informações dão condição para o sujeito operar no meio, né? Então, são essas informações que dão a diferença na vida e vivência do sujeito para ele se operar. Tá, então essa é a diferença das informações, né? Então, considerando isso, quando eu vejo uma informação que me faz refletir sobre, e eu vejo, peraí, de acordo com o diagnóstico tal, de acordo com o DSM, de acordo com determinados textos científicos, eu percebo que eu não tô legal. Então, pode procurar ajuda, né? Vai pra família, né? Pode ir no CAP sozinho, pode ir acompanhado, né? Começa a verificar algumas situações Sim. que estão condicionando para isso. Sim, Mas sim. quando a gente tá dentro da caixa, doutor, o doutor Carlos, né? A gente tá dentro da caixa. Eu não consigo ver nada além ali dentro. Existe uma possibilidade de uma intervenção externa? Existe? Existe porque a gente não está sozinho na sociedade, né? Então, assim, não só eu procuro ajuda para mim, o outro também pode ver que eu preciso de ajuda e estender a mão de acordo com a demanda e as necessidades de quem está passando por uma perrengue, né? Exatamente. Então, assim, nesse caso, os familiares, uma mãe, um pai, um irmão, um tio, primo, periquito, cachorro, papagaio, pode olhar e falar assim, fulano de tal não tá legal, então tá precisando de um suporte, né? Então, quais são as causas, por exemplo, da depressão? Tristeza profunda de mais de 12 dias, né? Perca de sentido da vida, perca às vezes de autocuidado, perca
do sentido, né? Um sentimento de vazio muito grande, né? São essas características da depressão, né? Hoje, de acordo com o DSM. Do transtorno afetivo bipolar, geralmente o pessoal tem o... não é claro ainda o que mata mais, né? Se é na fase de mania ou se é na fase depressiva. Então, é como se fosse um conjunto, né? Cíclico entre tristeza profunda e uma mania de grandeza, né? E uma euforia, né? Então, geralmente a pessoa no estado de euforia vai lá, dá suas coisas, né? Faz compra, pede demissão, manda o chefe tomar naquele lugar. E aí, quando começa a chegar a conta de todas essas ações, fala, meu Deus, o que eu fiz da minha vida? Eu fui um traste e tal. E aí, né? Tanto nessa primeira fase quanto na segunda pode ser potencial risco. E assim, na maioria das vezes, o transtorno afetivo bipolar é o maior potencializador desse quadro de suicídio. Né? Então, são coisas que a gente leva em consideração. Mas tem outros quadros também que a gente tem que levar em consideração. Sim. E para um leigo que está ouvindo a gente aqui agora, o que você, na sua experiência agora, você poderia falar para ele sucintamente, para a gente dar sequência, né? Mas sucintamente, o que você poderia conversar com uma pessoa que está nessa situação, nesse quadro? Certo, tem dois públicos, né? O primeiro público é quem está em volta do depressivo ou quem está em volta de quem está com um quadro, né, de potencial suicídio. Esse público fala, olha com carinho quem está passando perrengue em volta, né? Cuida, apresenta afeto, dá amor que essa pessoa está precisando de um abraço, de um cuidado e, sobretudo, de um atendimento especializado, né? Exatamente. O segundo público é quem está passando por esse sofrimento, né? Então, assim, olha, né, tem uma coisa que o Shakespeare falava, né? E a gente aprende mesmo, né? Que o mundo pode estar... nosso coração está disparado, está despedaçado em 1000 pedaços, mas o mundo não para a gente consertar. Então... vamos plantar nosso jardim, decorar nossa alma, não esperar que o mundo traga flores, né? E a gente vai acreditar que a gente pode mais depois de acreditar que não pode ir mais além, né? Então, assim, a gente consegue fazer as coisas, mas a gente tem medo, né? Sendo que o medo, às vezes, é uma política para que as pessoas não vão adiante, né? Às vezes o chefe bota medo para não ser desafiado dentro do contexto de trabalho. Às vezes o medo está ali para que o relacionamento continue abusivo. Às vezes o medo está ali. Então, assim, essa pessoa precisa acreditar que ela tem valor diante da sociedade, né? Que ela não é às vezes as pessoas se sentem um trapo de bosta, né? Mas não é isso, né? Ela tem tanto valor como qualquer outra na sociedade, né? Certo. E ela precisa se enxergar como tal, né? Boa. E aí, assim, se ela tá se sentindo como isso, ela precisa procurar ajuda para ressignificar o seu autoconceito, né? A sua autopercepção, a sua subjetividade. Certo. Mas, por exemplo, eu conheço algumas pessoas, assim, algumas pessoas que são próximas, são amigos e tal, que, enfim, apresentam um quadro de depressão ou ansiedade ou algo do tipo. Essas pessoas, elas querem sair disso ou querem buscar ajuda, porque é uma coisa que traz sofrimento e tal, mas as pessoas da família não colaboram, não ajudam, desmoralizam e coisas do tipo. Como que eu, por exemplo, posso ajudar? O que eu posso fazer, se é que eu posso fazer alguma coisa? Certo, você pode falar que a família não está ajudando para ela, né? Não está ajudando ela nesse momento. Eu, por exemplo, eu tenho pacientes que, assim, com toda a ética necessária, Sim. Não vou revelar o caso, nem o nome, certo? Mas eu tenho pacientes que os familiares falaram, você não tem nada, isso aí só falta de Deus na tua vida, né? Sim. Então, Eles acabam potencializando essa decisão. Sim, porque você faz a pessoa se achar incompetente. Exato. Que é um ganho secundário, né? E são relacionamentos familiares abusivos. É uma como perca secundária, né? Exato. Você vai ali dentro daquele contexto e fala, você é um incompetente, vai orar direito, que quem sabe Deus pode te abençoar, né? Então, esse tipo de linguagem, ela é extremamente nociva, né? Ou às vezes mesmo, né? Ou às vezes você pode ter uma relação tóxica no ambiente de trabalho. Então, a gente pode ajudar essa pessoa acolhendo ela, né? A gente pode ser o familiar, a gente pode ter essa função acolhedora de pai, mãe, de ser um irmão nesse, né?
Então, nas horas de tristeza, tem um trecho bíblico que eu acho legal, que fala, na hora da tristeza, morre um amigo e nasce um irmão, né? verdade. Então, é o momento da gente tornarmos, né, mais próximos dessa pessoa e acolhê-los. Né? Boa. Querido Dr. Carlos Eber de Oliveira Menegal, gratidão por esse papo rápido aqui. Olha, o tempo passa muito rápido. Nós temos há 20 minutos aqui conversando. É uma delícia tê-los aqui conosco, tá? Assim, teremos novas oportunidades. É simplesmente esse nosso primeiro momento. Eu quero agradecer já de antemão a oportunidade de estar contigo, de ter essa luz aqui junto com a gente. Legal. E fica o espaço aberto para você estar aqui com a gente, porque foi uma entrevista fora da curva. Foi. E entrevista fora da curva que a gente quer Eu aqui. tenho um minuto? Pode. Claro. Tenho. Então, certo. Em 1922, o Freud escreveu um livro, um texto chamado Luto e Melancolia, né? Então, assim, quando a gente tem percas, a gente fica realmente triste, a gente às vezes fica desmotivado, a gente fica... Mas o luto é um processo humano, normal ter isso. Exatamente. Então, assim como a alegria, assim como a contemplação, assim como a tristeza, o luto, ele é normal a gente ter, não tem problema, a gente pode ter, né, uma desmotivação quando perde algum parente, perde um emprego, normal ter isso. Mas a melancolia é quando a gente cinge o nosso ego e começa a acreditar que nós somos responsáveis por isso que aconteceu. Entendi. E isso é prejudicial, né? Porque dentro desse contexto eu posso entrar na negação, eu posso entrar num contexto de autoflagelamento, falar que sempre a culpa é minha, a vida tá uma bosta porque eu fiz essa bosta acontecer na minha vida. Então não é bem assim que acontece, né? Exatamente. Então essa é uma visão distorcida da realidade onde nós nos atacamos nesse meio de campo. E assim, ressignificar isso é fundamental para que o sujeito se reelabore, né? E toque a vida depois disso. Boa. Mas agradeço muito o convite, tô aí na hora que precisar. Redes sociais, Mr. Carlos Eber. Carlos Eber, no Isso aí. Facebook. Carlos Eber, com H. Isso, no Facebook. E não vou lembrar como é que tá no Instagram. Mas qualquer coisa pode falar comigo no WhatsApp. Boa. 99262-7242. Repete, Opa. por favor. 99242-7242. Boa. Muito bem. Gratidão por existir, Carlos Eber, tá? Obrigado. Isso eu acho que é muito importante, esses pontos de luz que a gente tem que existir, porque é assim que funciona. E assim a gente sempre encerra nossas entrevistas assim, fazendo fora da curva. Top. Sabe? Bem simples assim. Eu sou Alex Figueiredo. Eu sou Yuri Tavares. E eu sou o Carlos Eber. E nós todos aqui, juntos com vocês, somos Foras da Curva!